por favor. Gol! Jornal das 9. Informação com Paulo Nogueira. Portugueses do Iraque chegaram 25, ficaram 10. Governo norte-americano já tem orçamento. Cultura dos Açores em debate no Porto. Este é o Jornal das 9. Boa noite. ...25 trabalhadores portugueses regressaram esta manhã de Bagdá, onde participaram na construção do novo palácio de Saddam Hussein. Um regresso há muito esperado e que esteve dependente da boa vontade das autoridades iraquianas. Dos portugueses que hoje chegaram, nenhum esteve incluído no chamado escudo humano, com que o Iraque defende os seus objetivos estratégicos. Mas a possibilidade era real. O regresso destas 25 pessoas ficou envolvido em circunstâncias ainda pouco esclarecidas e esta manhã no aeroporto ouviram-se acusações de inércia contra a atuação do governo português. As primeiras imagens dos portugueses regressados do Iraque. Imagens obtidas à revelia das autoridades aeroportuárias. No aeroporto de Lisboa é proibido filmar pessoas a sair dos aviões, mesmo quando se trata de um acontecimento nacional. Depois, no lado de cá da alfândega, as imagens óbvias da ansiedade, do reencontro, da alegria, da comoção, da saudade. E as entrevistas? Não tenho nada a dizer contra a atuação do Sr. Embaixador lá. Sempre que tive problemas ia lá, falava com ele, pedia conselhos. Fui bem recebido sempre. Contra a atuação do governo português, não tenho nada a criticar, porque vejo outros governos que estão exatamente na mesma situação. Mas foi notória a ação do governo português? Vocês sabiam que era o governo que estava a ter negociações? No que diz respeito aos visas, para nós, não teve atuação nenhuma. Palavras que contradizem o primeiro-ministro, que ontem em Madrid disse que a libertação desses portugueses se deve ao trabalho diplomático intenso e a muitas iniciativas discretas do governo português. Bastante discretas devem ter sido, já que estes portugueses não deram por nada. Lá tive uma chance terrível, que encontrei lá um tipo que já conhecia, que era ele que fazia os visas. Pedi-lhe, ele começava a trabalhar às 4 horas, foi para cima, um quarto para as 4. Entretanto apareceu um outro que eu conhecia também. Mas olha que o primeiro-ministro ontem disse que tudo isto se deve à atividade do governo. Não, não é verdade. Mas tudo tem uma explicação. Em segundo as explicações de Marcelo Matias, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o governo de facto agiu. A ação diplomática é, por definição, uma ação feita nos bastidores, feitas de contactos, de inteligências, de chancelarias. Muitas vezes, o que nem sempre é compreendido, muitas vezes, quando a ação diplomática vem à luz do dia, quando a ação diplomática é trazida ao grande público, isso pode, se nos encontramos no meio de uma negociação, comprometer o resultado dessa própria negociação. E por isso mesmo há todo o interesse em que as coisas se processam com eficiência, mas com a devida discrição. Porque isso muitas vezes é a condição sine qua non, é a condição necessária para o êxito de uma ação diplomática. Portanto, pensa que estas pessoas que vieram hoje de Bagdá devem estar agradecidas ao governo português? Eu acho que o problema não se pode pôr nesses termos. Julgo que a empresa também fez as suas diligências, como lhe competia, e o governo português, ou as embaixadas, ou ao Ministério dos Estrangeiros, fez o seu dever. Aqui não há uma questão de estar agradecido, quer dizer, o resultado foi positivo. Como... As críticas são infundadas, é isso que eu queria dizer. As críticas parecem a mim infundadas. Críticas infundadas, na opinião do Ministério dos Negócios Estrangeiros. O governo, entretanto, diz que não houve negociações, mas fortes pressões para que os portugueses saíssem do Iraque. Infundadas, portanto, segundo o porta-voz do Conselho de Ministros, as notícias sobre a existência de negociações. Contrariamente ao que pode ter sido insinuado, não houve nunca qualquer tipo de negociação. Não há negociação quando há princípios importantes a salvaguardar. Houve sim da parte do governo e das autoridades diplomáticas portuguesas uma grande pressão, no sentido de que o Iraque libertasse os portugueses que lá estavam. E isso felizmente aconteceu. Foram negociações de pressão, de reivindicação da obtenção dos vistos, feitas em termos discretos,
sem dar nas vistas, sem aparecermos no palco e na ribalta da política, porque nunca foi nossa preocupação nem intenção tirar dividendos políticos com esta situação. Mas há muitos países que, para retirarem do Iraque os seus cidadãos, são obrigados a entrar no jogo de Saddam Hussein. A Bulgária, por exemplo, para retirar os seus 690 nacionais, vai enviar depois de amanhã a Bagdá o seu vice-presidente. Quanto ao embaixador francês, há vários dias que se estafa para conseguir o regresso de 300 dos seus concidadãos, apesar das promessas de facilidades de Hussein. O embaixador de Paris em Bagdá informou esta manhã os reféns franceses no Iraque da permissão do governo de Saddam Hussein para regressarem ao seu país. Mas para chegar a este momento, há muito esperado, o embaixador teve de batalhar duramente durante 10 dias. Chegou agora a altura de comemorar. Os 300 reféns franceses deverão regressar ao seu país no sábado num avião iraquiano. Por outro lado, o Eliseu está a estudar a hipótese de enviar a Bagdá uma delegação de personalidades administrativas de alto nível para receber os reféns. Esta parece ser, aliás, uma das condições impostas por Hussein para a libertação dos reféns. Condições que outros governos não querem aceitar, como é o caso de Bona, Otava e Roma. Mesmo assim, estes convidados contra a vontade ainda temem que, à última da hora, surjam impedimentos. Num verdadeiro jogo de gato e rato, é habitual as autoridades iraquianas levantarem inúmeras dificuldades burocráticas de última hora. Daí que o regresso dos reféns franceses seja tanto uma questão de horas como de dias, segundo o próprio embaixador. Ontem chegaram a Nova Iorque, vindos da Amman, 5 reféns americanos de um grupo de 14 libertados no Iraque por razões de saúde. A libertação destes reféns coincidiu com a deslocação a Bagdad de uma delegação não oficial americana dirigida por Salim Mansour, uma personalidade de origem iraquiana considerada bem vista em Bagdad. Mansour encontrou-se com Saddam Hussein, declarando depois que o líder iraquiano mostrara desejo de discutir um projeto honroso de paz com George Bush. A administração americana interpreta esta libertação a conta-gotas de reféns como mais uma tentativa de dividir os governos ocidentais. Mas enquanto há reféns no Iraque que conseguem regressar aos seus países, 2 espanhóis querem ir para o Golfo. Apenas 2, para protestarem contra o enorme aparato militar concentrado pelos 2 lados do conflito. Pensam que assim não será possível uma resolução pacífica do conflito. Por isso, fizeram-se ao mar num veleiro e tencionam ir até ao Golfo, parando em vários portos para apelar à paz. Já estiveram no Porto e hoje estão em Lisboa, na doca do Bom Sucesso, em Belém. Vêm do norte de Espanha. Pararam no Porto e em Lisboa, sempre em dificuldades, porque o mau tempo não tem ajudado. Mesmo assim, tencionam chegar ao Golfo, sem armas. Lo que sucede es que cuando se dieron los incidentes del Golfo, nuestra conciencia humana nos hizo tomar esta actitud, ¿no?, de responder al envío de barcos de guerra de nuestros respectivos gobiernos, ¿no?, de sobre todo los países occidentales. Con barcos de guerra nosotros queríamos responder con un envío, con una expedición de paz de barcos como el nuestro, ¿no? Construíram este veleiro, o Ítaca, para uma missão, dar a volta ao mundo sempre com uma mensagem. A crise do Golfo reforçou-lhes a motivação. Têm o apoio do Movimento Internacional de Resistentes de Guerra, uma organização de objetores de consciência com sede em Londres. São apenas 2 com a consciência de praticarem um ato meramente simbólico. Até que ponto é que acreditam que têm influência nas decisões das pessoas e dos governos deste tipo de iniciativas? A vossa e as outras? Sí, yo creo que toda acción, todo lo que se haga o toda actitud de cada persona tiene acción en todo el colectivo en general. Si cada uno interiormente pues se pone en contra de la guerra, pues todo repercute después en la sociedad en general. Lançaram um apelo internacional, querem mais barcos. Por enquanto têm apenas a expectativa não confirmada. É possível que um outro veleiro parta da Grécia. Para estes 2 espanhóis, a missão é, acima de tudo, tentar transmitir uma mensagem de paz em cada porto. Mas um outro navio vai partir em breve para o Golfo, tem a nacionalidade portuguesa e chama-se São Miguel. Não se destina ao combate, mas ao apoio logístico. Por isso, a sua primeira escala será no porto britânico de Southampton, onde vai carregar material destinado às forças britânicas que se encontram na região do Golfo. O São Miguel será comandado pelo capitão de fragata Rodrigues da Conceição e terá uma guarnição de 48 homens. São os primeiros portugueses a irem para a região do Golfo desde o início da crise, onde de resto se mantém presente a possibilidade de um conflito armado. E hoje o secretário norte-americano Dick Cheney levantou ainda a hipótese dos Estados Unidos reforçarem mais as suas forças no deserto
devido às movimentações iraquianas. Saddam Hussein has continued to put enormous forces into Kuwait. He now has well over 400,000 men, either in Kuwait or southern Iraq. Continues to fortify his positions there and continues to accumulate significant forces that could conceivably go south. So we think at this point that we're not yet to the position where we want to say that we've put enough forces into the Gulf. O Golfo agora uma ameaça quando as duas superpotências deixaram aparentemente de o ser. E hoje em Bruxelas, na sede da NATO, um general soviético garantiu que o seu país não quer ser uma ameaça para ninguém. O chefe do Estado-Maior soviético é o primeiro militar de alta patente do Exército Vermelho a participar numa reunião da Aliança Atlântica. O próximo visitante soviético à sede da NATO será Mikhail Gorbachev. Este, um consumo de notícias só possíveis neste período de pós-Guerra Fria. A reportagem do António Esteves Martins, em Bruxelas. Desde a queda do muro de Berlim, que as relações entre o Pacto da Aliança Atlântica se alteraram profundamente. As visitas iniciaram-se, intensificaram-se e hoje em dia é perfeitamente corrente e até banal que o responsável do Pacto de Varsóvia venha visitar a NATO ou que um alto responsável da NATO vá ao Pacto de Varsóvia a um dos seus países. Mas hoje, caso inédito aqui na Aliança Atlântica, o Comitê Militar reuniu-se com um convidado especial, nem mais nem menos do que o chefe de Estado-Maior da União Soviética, General Mikhail Mordoviev. Tratava-se, portanto, de uma situação inédita, mas que se inscreve na atual política de diálogo leste-oeste. E tudo mudou efetivamente, porque até este Comitê Militar, que tradicionalmente se reúne nas vésperas dos encontros dos Ministros da Defesa e dos Ministros dos Negócios Estrangeiros, em dezembro, foi antecipado. Isto para que as sugestões e recomendações da mais alta autoridade militar da Aliança possam ser apresentadas aos políticos com a devida antecedência. Porque para os militares da Aliança Atlântica esta situação de mudança provoca inevitavelmente profundas alterações militares e estratégicas. E é por isso necessário analisar os novos dados à luz das decisões dos políticos, os quais deverão ser também informados sobre o ponto de vista militar. Ou seja, é o futuro da Aliança Militar que está em jogo. E precisamente Mikhail Mordoviev indicou hoje perante o Comitê Militar que a curto prazo a NATO, na sua componente militar, deveria deixar de existir. Até porque, disse, o Pacto de Varsóvia, entidade militar, vive os seus últimos dias, uma vez que as tropas soviéticas instaladas nos países da Europa de Leste regressaram ao país até 1994. Naturalmente que no atual estado das relações entre o Pacto de Varsóvia e a Aliança Atlântica, estas visitas vão prosseguir e até intensificar-se. Para já, aqui em Bruxelas, aguarda-se para janeiro a visita de Mikhail Gorbachev. António Esteves Martins, Jornal das 9, em Bruxelas. Mikhail Gorbachev, aparentemente com menos problemas. Também com menos um problema está George Bush. Hoje, finalmente, os Estados Unidos têm o seu orçamento aprovado pelo Congresso, onde impera a maioria democrata. O presidente norte-americano e o democrata Thomas Sowell resolveram ao telefone as suas divergências e os democratas, em maioria, desistiram da sua reivindicação de aplicar mais impostos aos milionários norte-americanos. De Washington, José Ricardo. O impasse está ultrapassado e, se não houver surpresas, os Estados Unidos deverão ter pronto no fim de semana o orçamento para 91 e o plano de redução do déficit para os próximos 5 anos. Por água abaixo, foi a promessa de Bush de não consentir o aumento dos impostos. Os democratas abandonaram a exigência de uma sobretaxa sobre os milionários, mas lançaram o ónus sobre os mais ricos. Será uma maior sobrecarga sobre os indivíduos de maiores rendimentos, aqueles que ganham mais de 150 mil dólares ano. Não foi uma vitória total dos democratas, mas o plano abre as portas para que no próximo ano voltem ao ataque com a sobretaxa sobre os milionários. A 15 dias de eleições intercalares, Bush reuniu-se há poucas horas com a família republicana na Casa Branca, tentando dar uma imagem de unidade. Nós somos o partido que quer manter baixos os impostos. Quando os democratas falam em sobrecarregar os ricos, na realidade sobrecarregam os homens e mulheres trabalhadores deste país. Presente na reunião estava Newt Gingrich, o líder da minoria republicana na Câmara dos Representantes, liderou a rebelião contra o primeiro plano orçamental, traduzindo, segundo observadores, um certo sentimento de revolta contra a carga fiscal e a prevista redução de benefícios para os idosos.
As eleições intercalares de 6 de novembro deverão dizer até que ponto Washington e o resto do país estão realmente divorciados, não só em matéria fiscal. José Ricardo para o Jornal das 9. Dentro de 1 hora, aqui no 2, Fora de Jogo. Os golos europeus. Os jogos tradicionais. O braço de ferro. E a presença em estúdio de Sousa Sintra. Às 22h10, aqui no 2, Fora de Jogo. Campanha outono Citroën AX chegou a maior tempestade de ofertas. Agora, na compra de um novo Citroën AX, ganha um chapéu de chuva, um autorrádio, 200 litros de combustível, um aspirador e mensalidades grátis Citrolong. Habilite-se ainda ao sorteio de um AX Sport, um AX Spot e um AX In. Uma chuva de ofertas para si. Collor de Mello regressa esta noite ao Brasil, depois de 4 dias em Portugal. Muitos atos protocolares e poucas declarações políticas e públicas, conversações com Soares e Cavaco Silva e a deslocação à Assembleia da República, os principais aspectos desta viagem. Mas Collor de Mello também contactou com empresários portugueses, primeiro em Lisboa e depois em Guimarães, onde esta manhã terminou a sua visita oficial. Guimarães, última etapa nortenha do presidente Collor de Mello a seguir ao Porto e à Amealhada, um percurso marcado pelas referências à matriz cultural comum. Na Cidade Verde, depois das cerimónias militares, a informalidade do contacto popular. Soares deu o mote, aproximando-se das crianças de um infantário. Collor segue-o nos gestos de afetividade, que ganham mais calor quando do outro lado estão pessoas relacionadas com o Brasil por via da imigração. Os presidentes dormiram no Paço Ducal de Guimarães, local onde na noite de ontem Collor de Mello se encontrou com empresários minhotos. Tempo para pôr em equação as relações comerciais que neste momento pendem claramente para o lado Atlântico. Esse desequilíbrio, aminorado pelo investimento brasileiro que tem aumentado substancialmente. O Brasil passou em 2 anos de 27º para 4º país investidor. Aumenta igualmente a imigração brasileira para Portugal. Entre legais e clandestinos, serão 25 mil atualmente. Tem sido desta forma que os brasileiros têm feito de Portugal a sua porta de entrada na Europa. Há ainda muito caminho a percorrer em direção ao desejado pragmatismo nas relações bilaterais, parecendo que Portugal está mais longe do objetivo. Mas, face até a esquecer de declarações públicas e informações oficiais registadas nesta visita, resta saber até que ponto a vinda de Collor de Mello vai mexer muito ou pouco com toda esta situação. Portugal e Brasil à procura dos caminhos de cooperação que permitam um maior desenvolvimento dos dois países. E sejam quais forem as razões em que se apoia o desejo de intensificar a aproximação entre as nações, elas passam inevitavelmente pela intensificação do comércio e da colaboração entre os agentes económicos. Foi o que aconteceu hoje em Madrid, onde empresários de Portugal e Espanha discutiram problemas comuns num encontro que contou com a presença dos ministros da indústria dos dois países ibéricos. Os contactos entre os empresários portugueses e espanhóis no seminário organizado pelo ICEP e pela patronal espanhola, a COE, culminaram já em alguns princípios de acordos para a utilização comum de instalações. Primeiro passo para ações conjuntas dentro e fora da Península Ibérica. O Governo tem que criar as condições políticas e institucionais para que haja depois a aproximação empresarial. A importância destas reuniões ficou bem patente na sessão de encerramento, onde, além do embaixador de Portugal em Madrid, estavam também 2 ministros, o da Indústria e o do Comércio, acompanhados pelo ministro espanhol da Indústria. Estes seminários permitiram aos empresários portugueses e espanhóis estudar as possibilidades de criar perspectivas ibéricas face ao mercado único de 1993. Estas iniciativas, com objetivos a curto e médio prazo, começam a ser reconhecidas como fundamentais no processo económico que se aproxima. O governo português criou, com o governo espanhol, as condições necessárias para que agora a seguir os empresários dos dois lados, Portugal e Espanha, tenham uma palavra a dizer e possam efetivamente continuar este esforço de ligação entre Portugal e Espanha. Os 400 grandes empresários que participam direta ou indiretamente na Semana de Portugal
estão convencidos de que as perspectivas são positivas, pois todos são conscientes da necessidade de conjugar esforços a nível peninsular como passo prévio para outros objetivos internacionais muito mais ambiciosos. Mário Soares denunciou hoje tentativas de desvalorização do significado político das próximas eleições presidenciais por parte de quem é incapaz de se afirmar como alternativa. Soares falava já como candidato numa reunião de apresentação pública dos seus mandatários e diretores de campanha. Uma reunião que serviu também para apresentar os grandes valores e objetivos da sua candidatura. A referência aos outros candidatos foi apenas para dizer que nada trazem de novo, num discurso em que Mário Soares lembrou que nada está decidido antes do voto. Poderá não haver agora um confronto tão nítido entre candidatos. A conflitualidade entre as ideias políticas diminuiu de virulência e as separações entre grupos de eleitores são, porventura, menos marcadas. Os outros candidatos nada trazem de novo. Não têm mesmo ideias muito interessantes. Mas a diminuição da virulência do confronto entre candidatos não justifica as intenções daqueles que, incapazes de se afirmar como alternativa, procuram a todo custo desvalorizar o significado político das próximas eleições presidenciais. Esta é a tónica do discurso de Mário Soares, ao apresentar hoje formalmente os seus mandatários e diretores de campanha para todo o país e também os valores e objetivos da sua recandidatura à presidência. Valores e objetivos que Soares resumiu nas palavras liberdade, modernização, solidariedade e pluralismo, pressupostos de sempre do seu pensamento político. Mas ainda de acordo com Mário Soares, é nos próximos anos que Portugal irá deparar com os maiores e mais complexos desafios, dando a importância atribuída a estas eleições ao voto dos eleitores e ao reforço do papel do Presidente da República. Penso ser vital para o futuro do nosso país que o Presidente da República seja um moderador da vida nacional, um catalisador de sinergias e um impulsionador de vontades, sabendo ao mesmo tempo evitar a outra vertente possível do seu poder, os eventuais conflitos institucionais que necessariamente conduziriam, como no passado, à perturbação da vida política, à instabilidade e ao bloqueamento do povo. Bloquear decisões é coisa comum sempre que a burocracia ataca e Portugal é terreno fértil para esse bicho que todos detestam, mas com o qual é preciso viver. Hoje o Governo, no âmbito do Dia da Desburocratização, tomou algumas medidas para facilitar a vida aos cidadãos. Assim, deixa de ser preciso reconhecer as assinaturas dos atestados médicos, ter um registro criminal para poder tirar a carta de condução ou perder a cabeça para licenciar uma empresa industrial. São medidas com o mesmo sentido. Abrir a administração ao cidadão, melhorar o serviço do público. E, porque todos os esforços são de restar, entendeu o Conselho de Ministros que deveria também, durante a reunião, fazer uma apreciação desses progressos, uma vez que eles são muito significativos. São 8 decretos-lei que o Governo vai publicar e uma dezena de outras medidas legislativas que visam a desburocratização que tanta falta faz. Entre as medidas agora anunciadas pela Secretária de Estado, existe um decreto-lei sobre a receptividade da administração pública. Enfim, tentar um relacionamento mais fácil que passa por ser obrigatória a resposta dos serviços aos utentes. As certidões podem ser utilizadas para quaisquer fins, os documentos podem ser enviados por correio e os pagamentos processados por transferência informática. Um outro decreto-lei da máxima importância diz respeito ao licenciamento industrial, que vem revogar legislação com mais de 30 anos. O novo diploma facilita a criação de empresas e estabelece um quadro jurídico com melhores condições de localização, elaboração e segurança nos processos tecnológicos. Um terceiro decreto-lei vai racionalizar o funcionamento do sistema aduaneiro para simplificar e acelerar o processo de desalfandegamento das mercadorias. Diploma essencial com vista ao mercado único europeu. Outra dor de cabeça também vai começar a desaparecer. Trata-se de facilitar a leitura do Diário da República. A primeira série deste documento vai ser dividida, permitindo uma consulta mais rápida daquilo que for publicado. Finalmente, um dos problemas crónicos da nossa administração pública, cujos efeitos mais se fazem sentir em tempos de férias, a emissão de passaportes. A partir do final deste ano, a emissão vai começar a ser informatizada, evitando-se assim as longas esperas dos que solicitam passaporte. Meio século dos Açores, organizada pela Casa dos Açores do Norte, está a decorrer desde ontem no Porto uma iniciativa cultural para aprofundar a consciência regional das ilhas. São diversos painéis, desde a economia à arte,
Hoje foram as letras que falaram, a literatura açoriana a centrar atenções. Com esta iniciativa, a Casa dos Açores do Norte, fundada há 10 anos, pretende cumprir o objetivo que moveu a sua criação, ser um polo de estreitamento e divulgação da região nas diversas variantes da cultura. Meio século de Açores engloba uma exposição de artistas açorianos, tomando como ponto de referência histórica os exemplos de Canto da Maia e Domingos Rebelo. Foi com esta exposição que deu início às jornadas de trabalho que abordarão nos próximos dias a comunicação social e a arte. No painel da economia, conta em teve lugar, defendeu-se o maior investimento nos Açores por parte da iniciativa privada, havendo para tal necessidade da região definir qual o universo empresarial a sensibilizar. E um maior intercâmbio a nível económico do norte do país com aquela região parece ser possível face a uma missão empresarial que em breve terá lugar. Se a nível económico existem deficiências, em contrapartida no plano cultural há vultos que já ultrapassaram as fronteiras. Por isso Vitorino Mésio foi-os relembrado durante o painel das letras. Foi, no fundo, a ilha e as suas vozes a testemunharem uma identificação cultural com a sua realidade. Mas foi também a oportunidade para reeditar a problemática de existência ou não de uma literatura açoriana que continua a suscitar alguma discussão. O regionalismo, o nacionalismo de uma literatura é um aspecto dessa literatura e não é o mais importante. O mais importante da literatura é sempre o aspecto estético, ou se quiserem, a valia literária específica e não a referência que tenha ao local, à região, etc. Temos que saber se nos Açores há um processo contínuo da literatura e se ele pode ser estudado retroativamente e se há, nomeadamente, aquilo que eu digo que é uma tensão permanente entre tradição e vanguarda. Se os Açores estão ou não na vanguarda da literatura continental, por exemplo, ou se vão a reboque dela. São esses movimentos que eu quero discutir. Açoriano, professor catedrático em Providence, nos Estados Unidos, Onésimo Teotónio de Almeida criou naquele país a primeira cadeira a nível universitário de literatura açoriana. Há quem lhe chame fanático pelo arquipélago. Sr. Professor, muito boa noite. Será que podemos falar, de facto, de um fanatismo cultural açoriano? Olha, antes de mais, eu estou rouco, mas não é de andar aqui pelo Porto a falar dos Açores. Estou rouco por outras razões. O tempo está muito claro. Fanatismo açoriano é não pensar nisso. Pessoas, uma vez disse a uma escritora portuguesa que eu gosto muito, que ela ouviu-me falar uma vez na América, com tanto entusiasmo da América, que ela jurava que era americano. Chegou aos Açores, ouviu-me falar com tanto entusiasmo dos Açores, e ela pensava que eu era só açoriano. Mas eu disse-lhe que se ela me ouvisse falar do seu Algarve, pelo menos das praias, não do Algarve industrializado, com o entusiasmo com que eu falo de Portugal, quando mostro Portugal aos estrangeiros, meus amigos, eu também falo com imenso entusiasmo, de modo que o meu mundo não se restringe aos Açores, começa por lá, mas não acaba aí, de maneira nenhuma. Mas pode-se dizer que há uma literatura açoriana? Sim, eu creio que se pode dizer perfeitamente. As pessoas que não a conhecem, normalmente acham que se não pode, mas mesmo as pessoas que não são dos Açores, que conhecem a história, que é uma história muitíssimo antiga, longa, mas existe uma grande consciência de facto, isso é assim. De modo que, no caso, o que acontece é um grande desconhecimento no continente em relação a essa história. Mas a questão, de facto, é uma questão de conhecimento. Para quem a conhece, os argumentos são de facto óbvios, estão à vista. Eu não encontrei ainda ninguém que, ao conversar comigo ou com as pessoas que estão dentro destas coisas, que, conhecendo a situação, o não admitisse. Portanto, não a coloca propriamente nem na vanguarda da literatura portuguesa, nem a reboque de uma literatura continental? Depende, isso tudo depende. Quer dizer, às vezes alguns açorianos estão na vanguarda, como foi o caso do Vitorino Mésio, como o João de Melo hoje está numa determinada vanguarda de umas coisas, de uma determinada faceta da literatura portuguesa. Antero, mas isto tudo depende do ponto de vista. Antero não é um homem da literatura estrangeira, na televisão não é um lugar especial, não é um lugar indicado para entrarmos nestes pormenores. A questão é que, às vezes, estas questões tornam-se um bocado complicadas quando as pessoas pensam que uma literatura açoriana implicaria uma autonomia literária diferente do continente. A questão não, o João de Melo falou em algumas tensões aí. Existe uma identidade muito específica açoriana, que, pelo facto de se identificar como tal, a cultura açoriana não quer de maneira nenhuma significar-se autónoma, totalmente distinta do continente. Então existe uma tensão e a afirmação em Portugal, não é só no caso dos Açores, embora os Açores estejam no espaço cultural português, aquele que, quanto a mim, não é só quanto a mim, é aquele que tem uma manifesta personalidade muitíssimo mais marcada, muito mais vincada do que as outras. Mas o espaço cultural português só beneficia, só se enriquece com isso, será menos monótono. Ao dizer mais marcada, quer dizer única, é isso? Não mais marcada porque tem uma consciência aflora na literatura e nas artes, uma consciência
da região, muitíssimo mais do que em qualquer outra, porque existe uma consciência histórica que já vem, e há mais de 60 anos, vem quase do século passado, mas essa consciência que aflora de uma maneira extraordinária em Veterinomésio, não acontece, e o movimento que ele desencadeia a partir dele, no Veterinomésio simultaneamente, isso não acontece só na literatura portuguesa, acontece em muitas outras literaturas em que uma pessoa ou um livro pertence a duas literaturas, a dois mundos. O Veterinomésio é simultaneamente um vulto nacional e é um homem da literatura dos Açores. Ele próprio falou nisso sem receio. De modo que, no caso dos Açores, é uma constante, essa consciência, e ela aflora com tal força, e é por causa disso, não estou de maneira nenhuma, nem eu, nem aqueles que se dedicam a estas coisas, pelo menos alguns que eu penso, eu só parcialmente dedico tempo a isso, não é só isso que eu faço. Apenas para terminar, vive nos Estados Unidos, a pergunta é esta: há uma forte presença açoriana nos Estados Unidos? A cultura ou a literatura, digamos assim, portuguesa, onde vive, onde está, e nas outras comunidades açorianas nos Estados Unidos, é vista como uma literatura portuguesa ou uma literatura açoriana? Bom, eu criei uma literatura açoriana. Nos Estados Unidos isso não há problema, as pessoas não fazem questão. Existe a literatura portuguesa e existe a literatura açoriana. A literatura açoriana, eu costumo usar a metáfora da astronomia, é como se fosse um satélite à volta da portuguesa, mas que tem uma rotação própria também. Não existe esse problema, existe uma muito maior liberdade conceitual, ninguém levanta essa questão. A literatura açoriana é ensinada, a literatura portuguesa é ensinada, e é ensinada ainda em poucos lugares, porque de fora as coisas são um pouquinho diferentes. Os portugueses, quando estão lá fora, têm, no caso dos açorianos, sentem, isso acontece com os alunos, uma necessidade de, para além de aprofundarem suas raízes, que são expressas, ou que estão de alguma presente na literatura portuguesa, sentem a necessidade de, dentro desse espaço, encontrarem um pouco, mais profundamente, no espaço literário açoriano, um pouco mais daquilo que é deles. Que, como disse, é dentro do espaço cultural português, mas é um pouco mais do que isso. Tem uma personalidade vincada com uma história muito clara, muito específica, que, infelizmente, não é muito conhecida no continente e apenas. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal das 9. Boa noite. O professor Onésimo Teotónio de Almeida, da Universidade de Providence, nos Estados Unidos. Em Lisboa, foi lançada esta tarde uma publicação dedicada aos pais das crianças. Depois das casas e jardins, das modas, dos vídeos, dos filmes, da música e de toda uma série de publicações especializadas, agora a preocupação com o relacionamento entre pais e filhos e com o bem-estar das crianças. Uma vez mais, uma revista a procurar vencer a má sina que parece ter atingido grande parte das novas publicações portuguesas. A nova revista Pais quer chegar às mãos dos jovens casais, aos pais de 120 mil bebés que todos os anos nascem em Portugal. Além disso, pretende ser um instrumento de trabalho referenciado pelos educadores de infância, professores e por todos os profissionais ligados às questões de nascimento, saúde materno-infantil e educação de crianças. Para Maria Alberta Menezes, esta nova publicação vem preencher um vazio editorial. Havia uma falta muito grande de uma revista neste género e acho que ela vem assim na altura própria. Aliás, uma revista destas viria sempre em qualquer altura própria. As crianças têm sempre uma importância incrível. Há sempre só uma infância. A infância é importantíssima, todos nós sabemos, não é? Como é que surgiu a ideia? A ideia surgiu precisamente porque havia falta e precisamente porque neste momento, bom, eu detesto ouvir dizer assim, género, as mulheres e os homens são, as crianças são as mulheres e os homens do futuro, não, são as crianças de hoje. E realmente é importante dar um lugar às crianças de hoje, dar-lhes voz, ouvi-las, tratar-las do seu bem-estar. A revista Pais vai estar presente em 5.000 instituições ligadas a crianças. É uma publicação mensal, com 40 mil exemplares e custa 250 escudos. Menos do que um bilhete de cinema. O mercado bolsista continua morno. Lá vai vivendo do interesse pelos títulos de participação de algumas das empresas a privatizar nos próximos meses. Hoje, as cotações recuperaram timidamente, com o índice Jornal das 9 a fechar nos 84,7 pontos, um aumento de 1,5% em relação à sessão de ontem. Em contrapartida, o volume de papéis transacionados voltou a diminuir, tendo sido negociados apenas 288 mil contos, uma quebra superior a 80%. Futebol português de luto, morreu Costa Pereira. O antigo guarda-redes do Benfica e da Seleção Nacional morreu de madrugada no Hospital de Santa Maria com uma crise hepática. Os anos 60 foram anos de ouro para este moçambicano que no dia 1 de agosto de 1954 chegava a Lisboa para jogar no Benfica e ficar como uma das grandes figuras do futebol português. Alberto da Costa Pereira, um nome ligado ao futebol português dos anos 60. Prestígio e fama, dois adjetivos geralmente empregues para designar uma fase em que foram alcançadas vitórias importantes, nomeadamente através do Benfica na Taça dos Campeões Europeus.
O guarda-redes era então Alberto da Costa Pereira, um dos nomes que se fala muito, não só quando se quer comparar épocas e formas de atuar de uma equipa, mas também quando se quer dar o exemplo de uma atuação pessoal e característica de um atleta. Costa Pereira foi internacional 22 vezes, campeão europeu pelo Benfica em 1961 e 1962, campeão nacional 7 vezes. Números que ficam de uma carreira. E quanto às histórias sobre Costa Pereira, elas ficam como referência de uma época do futebol português. O desaparecimento de Costa Pereira, um nome que ficará, de facto, para a história do futebol português. O funeral é amanhã à tarde no cemitério do Alto de São João, em Lisboa. Jornal das 9, voltamos amanhã. Boa noite. A chuva persiste em todo o território continental, se bem que na região